O deputado federal Nicolas Ferreira, da Tribuna, lembrou aos colegas parlamentares que, enquanto para muitas autoridades a vida segue normalmente, há milhares de famílias que sofrem diariamente com as consequências da perseguição política, promovida em especial nos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O deputado relatou a situação de uma mãe de 2 filhos que foi condenada a 16 anos de prisão e cuja vida está em risco e disse: passa a semana, passam-se os dias, passam-se os meses e acaba que essas pessoas estão no silêncio, que estão sendo deixadas no abismo para lá serem esquecidas, ainda continuam com as suas dores bastante vivas. E um dever moral que tenho para com elas é não deixar que mais mortes aconteçam. O deputado lembrou que Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, morreu no cárcere sob a tutela do Estado enquanto aguardava por meses que o ministro Alexandre de Moraes se dignasse a analisar uma manifestação da PGR por sua soltura. Nicolas relatou que no velório de Clezão, suas filhas lhe pediram que a morte do pai não fosse em vão. Nicolas disse: quero relembrar aos senhores que essas penas, além de desproporcionais e injustas, estão sendo aplicadas a pessoas comuns, que não possuem absolutamente nenhuma linha em ficha criminal. Eu sei que há uma divergência muito grande da parte da esquerda e da direita sobre o que seria ou não um golpe de Estado, ou se essas pessoas mereciam essas altas penas ou não, mas quero lembrar aos senhores que existem corruptos no nosso país que não estão presos. O deputado lembrou casos de corrupção, crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, tráfico de drogas e outros crimes, apontando que esses réus não recebem penas tão altas quanto os cidadãos que foram presos em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes. Ele também comparou com a perseguição a cidadãos americanos em conexão com o dia 6 de janeiro, mostrando que mesmo naquele caso as penas são muito mais baixas. O deputado Nicolas Ferreira questionou ainda o posicionamento da extrema-esquerda, apontando: essa defesa é dever moral meu, não como político, mas como ser humano que sou. E me estranha muito ver a esquerda, que de fato durante muito tempo lutou pelos direitos sociais, pelos direitos humanos, simplesmente colocar essas pessoas no mesmo rol dos criminosos, de alguns que inclusive estão sendo soltos. Por exemplo, líderes do PCC estão tendo seus bens devolvidos pela justiça. Qual corrupto está preso em nosso país? O deputado alertou: haverá mais mortes em nosso país em razão dessas penas absurdas que estão sendo aplicadas por mera vingança política e ideológica. Ele disse: dirijo aqui minha palavra ao ministro Alexandre de Moraes para que haja, de fato, uma justiça correta e a tempo, porque a justiça fora de tempo é injustiça com essas pessoas que estão sendo condenadas, estão tendo as suas vidas destruídas meramente por conta de uma vingança processual com o nome Jair Messias Bolsonaro. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos há muito tempo, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores como a Folha Política. O inquérito já está no 4º relator, o ministro Raul Araújo, e segue sendo transmitido de corregedor em corregedor, enquanto a renda do trabalho de famílias e empresas é confiscada dia após dia. Toda a receita de 32 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org.
Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. pix@folhapolitica.org. Assista. Nicolas Ferreira. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Oposição, senhor presidente. A inscrição, deputado, está aqui para nós como... desculpa. É oposição. Vossa Excelência tem total razão e eu peço desculpas. Sem problemas, presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos que estão aqui. Quero retirar um tempo precioso desse tempo de liderança para poder tratar sobre um tema extremamente importante, mas esquecido. Se eu não antes, quando eles chegarem, irei... Essa foi uma frase que eu ouvi de uma moça que foi condenada a 16 anos por conta dos atos do dia 8. Ela falou isso ao lado dos seus 2 filhos, sendo que um tem 8 anos de idade e autista, com sérios problemas psicológicos. Quando eu me encontrei com a família do Clezão, no velório dele, a sua filha disse o seguinte: não deixe com que a morte do meu pai seja em vão. E eu sei que o trabalho nosso aqui, político, passa a semana, passam-se os dias, passam-se os meses, e acaba que essas pessoas que estão no silêncio, que estão sendo deixadas no abismo para poder serem esquecidas, ainda continuam com as suas dores bastante vivas. E um dever moral que eu tenho aqui para com elas é não deixar com que mais mortes aconteçam. Eu quero relembrar aqui aos senhores de que essas penas, além de desproporcionais e injustas, estão sendo aplicadas a pessoas comuns que não possuem absolutamente nenhuma linha na sua ficha criminal. Eu sei que há uma divergência muito grande da parte da esquerda e da direita do que seria ou não um golpe de Estado, ou se essas pessoas mereciam essas altas penas ou não. Só que eu quero lembrar aqui aos senhores de que existem corruptos no nosso país que não estão presos. Qual corrupto condenado, seja pela Lava Jato ou algum esquema de corrupção no nosso país, que anda com tornozeleira eletrônica hoje no nosso país? Não há. Nós temos pessoas hoje livres, pessoas que cometem latrocínio, pessoas que atentam contra a vida do outro, que não pegam penas de 16 anos, 17 anos. Ocorreu algo semelhante, pior, no Capitólio, nos Estados Unidos, e tivemos pessoas ali que pegaram 4 meses de pena, 1 ano de pena, 2 anos, 4 anos. E aqui no nosso país nós estamos vendo pessoas sendo condenadas a 16 anos. E aqui é um dever moral meu, não como político, mas como ser humano que eu sou. E me estranha muito ver que a esquerda, que de fato, durante muito tempo, lutou, podemos se dizer assim, pelos direitos sociais, pelos direitos humanos, simplesmente colocar essas pessoas no mesmo rol que criminosos que inclusive estão sendo soltos. Temos líderes, por exemplo, do PCC, tendo seus bens devolvidos pela justiça. Qual hoje corrupto está preso no nosso país, eu lhes pergunto? Ou seja, eu preciso retomar a história dessas pessoas, porque enquanto estão tendo aí jantares com lagostas, estão tendo aí o seu dia a dia com seus familiares, vocês estão podendo usufruir da sua liberdade. Há uma mãe hoje que está no meu estado, a qualquer momento, a ponto de tirar. E não quero ser aqui uma pessoa que vai prever o futuro, mas haverá mais mortes no nosso país por conta de penas absurdas que estão sendo aplicadas por mera vingança política e ideológica. Mas o importante mesmo é perseguir um ex-presidente da República, que inclusive já está inelegível, mas o importante é criar narrativas de importunação de baleia, é criar narrativas de cartão de vacinação, de um golpe de Estado, que inclusive agora
o presidente da República disse que ele foi um covarde porque ele não aplicou o golpe. Ou seja, isso não tem nem coerência lógica, senhores. Ou seja, ele seria corajoso se ele tivesse dado o golpe de Estado que vocês tanto não querem que ele tenha dado. Vocês precisam de fato combinar a narrativa, porque as pessoas, segundo pesquisas, não estão acreditando nas suas narrativas. Então eu quero aqui mais uma vez, eu sei que o meu papel aqui não é convencer corações e nem mentes, porque eu acredito que é o Espírito Santo que faz isso, convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então eu peço para que os senhores, inclusive, dirijo aqui minha palavra ao ministro Alexandre de Moraes, de que tenha de fato uma justiça correta, a tempo, porque justiça fora de tempo é injustiça, com essas pessoas que estão sendo condenadas, estão tendo suas vidas destruídas meramente por conta de uma vingança processual com o nome Jair Messias Bolsonaro. E eu não poderia deixar de dizer isso aqui, porque nós vivemos as nossas vidas, mas essas pessoas estão sendo esquecidas, e o meu papel aqui moral como ser humano é lembrar dessas pessoas. A nossa vida vai passando e a gente acaba esquecendo dessas pessoas que tanto estão sofrendo, e não quero mais uma vez aqui que esse vídeo seja requentado para um futuro de pessoas sendo mortas por conta, mais uma vez, de uma injustiça processual que está acontecendo. Não vejo que há outra pauta prioritária do que a vida de pessoas inocentes que estão sendo deixadas ao baile, enquanto a vida aí de pessoas como ministros do Supremo estão com suas vidas aí sendo tocadas, com sua liberdade, enquanto isso tem famílias que em breve, espero que não, mas perderão aí entes queridos, porque não aguenta a pressão de uma injustiça. É isso, presidente, e peço que de fato Deus continue com os olhos abertos para essa nação e que haja justiça nesse país. Muito obrigado, presidente.